Começando hoje o Campeonato Mineiro, para você que está chegando agora, a Itatiaia transmite nesta quarta-feira Vila Nova e Cruzeiro a partir de 6h05, Patrocinense e Atlético às 9h30. Outros jogos também hoje, Tombense e Uberlândia, Atlético e Ipatinga, Democrata e Itabirito. Informamos há pouco a tabela completa. Quem está no YouTube está vendo também os jogos da rodada. E amanhã, esse duelo citado pelo Fabrício Calazans, América e Pouso Alegre, fechando a rodada no Indepa às 7h da noite. Domingos Sávio Baião está conosco nos estúdios da Itatiaia para falar um pouco sobre o regulamento para essa temporada. Foi inclusive tema de debate nessa terça-feira. Muita gente ainda se habituando a isso. A informação de que podemos ter mudança já para o ano que vem, enfim, é um regulamento que causou um pouquinho de estranheza na última temporada quando mudou. A turma ainda não se acostumou, há muita dúvida quanto a isso. Você tem informações sobre o regulamento, como vai se desenhar essa situação, números também que podem gerar classificações. Detalha pra gente, Baião. Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, João Vitor, Cirilo, Simões, Natália. Olha, eu também espero que seja de passagem esse regulamento aqui, esse sistema de disputa. Particularmente eu não gosto. Eu acho que se você não enfrenta o mesmo grupo, você coloca uma classificação meio estranha. Nós podemos ter, por exemplo, um primeiro lugar do grupo classificando e tendo 2 ou 3 equipes de outros grupos com uma pontuação maior. E os adversários não são tão diferentes assim, porque um grupo joga contra os outros 2. Então esse é o primeiro critério. A vantagem deste ano é que este ano, e eu vou colocar o Simões na roda, é que este ano o regulamento está certinho, né? Aqueles problemas de nota explicando o que era o quarto melhor classificado, aquelas coisas todas, agora está tudo certinho no regulamento. Então, o primeiro lugar geral é o primeiro dos primeiros, o segundo e o terceiro entre os primeiros colocados. E aquele que entra com a vaga por índice técnico, o segundo colocado de um dos grupos, ele será sempre o quarto colocado. Então, na fase seguinte, vai ser o primeiro geral enfrentando aquele que entrou por índice técnico, o segundo colocado. E os outros 2 se enfrentam, né? Os outros 2 primeiros colocados. Não tem muito, Cirilo, como a gente fazer projeção de números num sistema de campeonato como este. O ano passado, por exemplo, o Atlético fez 20 pontos, o Atlético fez 15 pontos no grupo A. O América fez 18 pontos no grupo B e o segundo colocado, Caldense, fez 5. Quando você vai para o C, o Cruzeiro fez 12 pontos, ou seja, ele fez menos pontos do que o Atlético, que fez 15. E foi segundo colocado do A. Exatamente. E o Tombense fez 11 pontos. Olhe bem, Democrata de Valadares, 10. Foi um grupo super equilibrado, mas um equilíbrio por baixo, um equilíbrio diferenciado. Então, dá ao campeonato esta possibilidade. Eu falei o ano passado, vou repetir. O campeonato é feito para ter Cruzeiro, Atlético e América na outra fase. Porque, no sentido, do jeito que o campeonato é feito, é muito difícil uma equipe conseguir ser primeiro lugar em qualquer um dos 3 grupos, separando as 3 equipes. Mas, tomara, porque o futebol tem mudado muito. Nós temos uma novidade esse ano, que é esse Itabirito. É uma novidade, é um time diferente, é um time que tem investimento privado. Nós temos de volta o Uberlândia, sempre aquela incógnita, sem saber o que pode acontecer, e equipes fortes do interior de Minas. Quando chega frente às equipes da capital, a coisa muda. Então, basicamente, Cirilo, não muda nada, vai classificar os 3 primeiros de cada grupo e o segundo melhor colocado entre os segundos. E é por aí. Boa, Baião, vejamos o andamento desse campeonato. Como o Baião explicou, primeiros colocados aí de cada chave, melhor segundo colocado, mantém a fórmula para essa temporada com semis e final. Ontem a gente conversava, né, Simões, sobre o regulamento. Conversávamos ontem, Nath e Baião, porque há uma movimentação dos clubes do interior para que o regulamento seja mudado para o ano que vem, mas não é simplesmente mudar, né? É aumentar a data, né? É meio que tentar, talvez, voltar ao que era, né, Simões? Ao que era antes. 3 datas a mais. Né? Seriam 3 datas a mais. Tem uma fase classificatória em turno único, né? Que é o que rolou durante uns 15 anos. Enfrentam todos, né, no primeiro turno. Né? Pouco mais de 15 anos. Desde 2004, né? 2003 nós tivemos essa fórmula, mas o campeonato foi por pontos corridos. Então não teve mata-mata.
O Cruzeiro foi campeão com pontos corridos. Aí, a partir de 2004, a única alteração que teve em alguns anos é que teve quartas de final e outros foi direto semifinal. Mas Fizeram quarto de final com jogo único, né? Teve com jogo único, acho que teve com 2 jogos, teve. Isso aí é variado. Mas essa fase classificatória, que é a mais justa, né? Porque os 2 últimos caem para o módulo 2, e aí os 4 primeiros ou os 8 primeiros se classificam, né? Esse tipo de formato do campeonato, ele corre o risco de promover injustiças, né? Então, quando você tem um regulamento que pode promover injustiça, tem alguma coisa errada com a competição, né? É porque você não joga contra os mesmos adversários, ano passado mesmo, se você for pegar, né? Se a gente fosse pegar pelas campanhas na fase classificatória, os cruzamentos seriam Atlético e Cruzeiro na semifinal e América e Atlético. Eu concordo com o que o Baião disse, de que quando você separa um grande da capital por grupo, você quer que eles estejam lá. Você dificulta a vida dos times do interior, que teriam que brigar necessariamente para ser primeiro colocado, o que é mais difícil. E eu acho que o mais justo seria o primeiro geral contra a quarta pior campanha. E assim por diante, não necessariamente o que vem como segundo colocado. Dá uma discussão boa. Vamos ver se vai mudar realmente pro ano que vem. Mas por enquanto, é o que nós temos. Vamos lá, vamos voltar pro ar, Batista.